Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Dúvidas, críticas, sugestões, contato@jazz.in, contato@jazz com 3 Zs de zebra.in e de igreja N de navio. A gente está gravando antes da nossa intro session, mas você vai ouvir esse episódio depois da nossa intro session. Então a gente não consegue dizer se foi incrível, como é que foi, mas no próximo provavelmente programa vai ter outros. Exato. Aí no próximo programa a gente vai conseguir falar da nossa intro session, como é que foi essa primeira e como é que foi essa experiência e tudo mais. A gente tem certeza que vai ser incrível. Que mais, Carita? Quer falar alguma coisa? Eu queria, sobre o intro session mesmo, a ideia é fazer alguns, né? Então, se você por acaso perdeu o que a gente fez ontem e tem vontade de participar, entra lá no nosso site cbo.digital para se inscrever. E falar que estamos começando a temporada, né? Aê! Então, não sei se você quer falar pro pessoal aí sobre nossas novidades. A gente no fim do ano passado falou que esse ano a gente trabalharia com temporadas e a gente tá começando essa primeira temporada. O episódio passado foi os dois últimos, né? Os dois últimos episódios foram teasers, assim, do que a gente vai fazer. Foi a gente esquentando os motores. Exato, foi a gente criando a ambiência para falar. Essa temporada vai ser sobre infelicidade no trabalho. E cada episódio, alguns a gente vai falar com convidados, outros vão ser só a gente conversando. Cada episódio vai trazer um ponto que normalmente é associado à infelicidade no trabalho. Então, o primeiro tópico que a gente vai usar para explorar isso é... Sem propósito. Isso. Sem propósito? Na verdade, interrogação. Né? Porque é uma interrogação. E o mais legal disso, que é um negócio, a gente pegou esses tópicos baseado no ChatGPT, né? Exato. A gente falou assim, putz, quais são os maiores motivos pelos quais as pessoas dizem que são infelizes no trabalho? A gente tem a nossa experiência, tem tudo, tem o que a gente acha, mas a gente falou assim, seria legal a gente ver o que o ChatGPT acha, né? Eu trouxe uns temas muito legais que a gente vai explorar aí, provavelmente ao longo de 10 episódios dessa temporada, né? Hoje sendo o primeiro episódio, né? Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar? Acho que de recados não. Vambora, vamos falar de coisa... Vamos falar do tópico. Acho que é isso. Beleza. Então, assim, a gente inclusive já gravou um episódio do CBO sobre propósito, e é legal até revisitar esse tópico do ponto de vista de infelicidade, né? Eu acho que é muito louco. E eu queria começar, na verdade, eu acho que como esse tema de propósito, ele é talvez um que abrange muita coisa, que as pessoas falam muito e pensam muito, é legal porque na essência a gente vai falar algumas coisas que vão ser comuns a todos esses episódios, né? E vai ser legal quando a gente trouxer convidados e tudo, ter essas discussões diferentes sobre esses pontos de vista diferentes. Mas, na essência, quando a gente tem uma crise no trabalho, por exemplo, o propósito no trabalho, é que a gente está esperando que o trabalho traga para a gente a felicidade, né? Esse é o ponto de vista fundamental que vai abranger tudo que a gente fala aqui, né? Que a crise no trabalho ou a infelicidade no trabalho está partindo do ponto simples de que você está esperando o trabalho te completar dessa forma, trazer essas coisas para você e tudo mais, né? Então, se a gente olhar isso para uma ótica de propósito,
e você não encontrar propósito no trabalho é justamente porque você está esperando que o trabalho te traga um propósito. E você está condicionando sem nem perceber a sua felicidade com o propósito. Aí você vai falar, não, mas tem alguns trabalhos que eu faço que eu enxergo o propósito, e aí eu tenho o propósito, e aí eu sou feliz, né? Então, o propósito do trabalho pode sim me trazer uma felicidade. E aí que é muito legal, né? Porque, na verdade, o que você encontra é a satisfação do seu desejo, né? Então, vamos dizer que você tem um desejo de trabalhar e de ajudar, sei lá, gatos com pelo laranja e branco, né? Porque eu não conheço muito de gato, mas esse é o meu propósito de vida. Eu, o meu desejo é trabalhar e ajudar os gatos de pelo laranja e branco. Então eu tenho esse desejo e eu confundo a realização desse desejo com felicidade, né? Então, o que, que acontece quando eu vou trabalhar num emprego que ajuda, como, sei lá, coisa principal ou secundária, qualquer coisa, os gatos os gatos laranja e brancos, esse desejo ele é realizado, né? Logo, a busca por essa realização termina e a gente se encontra no nosso estado natural de plenitude e satisfação. Então a gente fechou um loop que nossa própria mente abriu e a gente se vê na felicidade, tá? Eu acho que talvez eu tenha ido um pouco profundo e técnico e confuso demais, mas essa é a essência. E por isso a gente, inclusive, tem um episódio também que a gente gravou que a gente falou: você nunca vai encontrar felicidade no trabalho, onde a gente explica justamente sobre esse loop, né? Sobre essa ilusão de que o trabalho tem a obrigação de trazer felicidade para a gente, ou a gente tem uma expectativa de que o trabalho tem que fazer a gente feliz, né? E quando a gente entra com essa expectativa, a gente acha que é o dever do trabalho fazer isso, a gente acha que a felicidade está nas circunstâncias, por mais que a gente se engane por um tempo, vai chegar um momento onde a gente vai bater nessa parede da infelicidade, né? Essas são minhas reflexões iniciais apenas. Thiago, você já tem alguma coisa aí para falar? O que você acha Eu disso? tenho, mas acho que é um vespeiro, mas acho que eu vou falar assim mesmo. E assim, fazendo um disclaimer aqui, a gente não tem a menor pretensão de ser dono da verdade. O que a gente faz aqui é explorar as coisas, né? E, e a partir dessa exploração, a gente talvez chegue numa forma mais fresca de enxergar essas coisas, né? E enquanto você estava falando, cara, eu me lembrei que eu não lembro se foi essa semana ou a semana passada, eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu fiquei maravilhado, assim. Que tem muito a ver com propósito, né? Falou, putz, porque eu ainda tô em busca de encontrar a minha missão profissional. Minha missão profissional, né? Tipo, eu falei, missão profissional? E aí depois a pessoa continuava, que era encontrar algo como se fosse um chamado do mundo a partir do talento dessa pessoa para que ela, de certa forma, resolvesse questões maiores e enormes através do trabalho, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com propósito, porque a gente passa a buscar, como você mesmo falou, cara, a gente passa a buscar propósito no trabalho quando a gente parte de um lugar de incerteza de nós mesmos, da nossa vida, né? Quando a gente não compreende como a nossa cabeça funciona e como a gente e como a nossa mente cria as narrativas que a gente experiencia 24 horas por dia, a gente passa a conferir veracidade e importância
para um conjunto de sentimentos, de pensamentos, e a gente passa a conferir também significados para esses conjuntos de pensamentos, de sentimentos e de experiências emaranhadas, né? E pelo fato de talvez uma vez na vida a gente ter se sentido pleno em fazer alguma coisa profissional e ter um sentimento de pertencimento ao ponto da gente achar que talvez isso seja uma coisa relacionada a propósito, a gente vai transcendendo essa experiência e a gente vai gerando uma expectativa de que eu preciso buscar mais experiências, no caso profissionais, né? Eu preciso buscar mais experiências profissionais que abasteçam e tapem esse, entre aspas, buraco que ficou, porque a gente quer repetir uma experiência passada. Ou às vezes a gente nem teve uma experiência passada, mas a gente ouviu tal pessoa falar que ela encontrou o propósito dela e a partir disso o trabalho fluiu de uma forma muito mais XYZ, né? E fica como se fosse uma busca, né, por um Eldorado, assim, por um Graal, por um unicórnio, né? A gente passa a viver profissionalmente tentando encontrar essa coisa. E aí, quando eu ouvia a pessoa falando de missão profissional, eu acho que é pegar o propósito e elevar a outra potência. E assim, não é um julgamento o que eu tô fazendo, porque eu acho que de fato tem pessoas que genuinamente vivem a sua vida em prol de alguma coisa, né? E aí talvez quem esteja de fora interprete isso como uma missão. Mas normalmente, quando essa pessoa está fazendo aquilo, só tem o fazer, só tem o ato de fazer, porque é um envolvimento tão profundo, é uma coisa tão naturalmente fluida para essa pessoa que ela não está preocupada se isso é propósito, se isso é missão. Não, é um fluxo contínuo de fazer, de experienciar essa coisa em si. A gente vê muito isso em gênios da música, gênios do esporte, e aí a gente vê de fora, a gente cria uma série de histórias e de mitos e confere várias narrativas para o que está acontecendo, mas normalmente quando a gente ouve essas pessoas falando, que a gente de fora acha que são que encontraram o seu propósito máximo, que são vocacionados, que estão numa missão, quando a gente ouve essas pessoas falando, a gente só ouve amor profundo pelo que faz. A gente só ouve uma naturalidade transcendental de que, tipo, eu tô jogando futebol, ou eu tô tocando piano, ou eu tô tocando bateria, ou eu tô pintando um quadro, e eu adoro pintar quadro. É tão simples quanto isso, sabe? Então, eu acho que a gente por ignorância no sentido de desconhecer mesmo, por não estarmos familiarizados com a forma que a nossa mente funciona, apesar da gente experienciar a nossa mente 24 horas por dia, a gente não está familiarizado com o entendimento de como ela funciona. E isso muda o jogo completamente, né? É como se a gente estivesse jogando um jogo o dia inteiro com um desconhecimento de regras, ou pior, a gente inventa regras que não necessariamente são aquelas do jogo o tempo todo. E aí, de repente, quando a gente começa a bater na parede das regras que a gente inventou, a gente fica, meu Deus, o que, que eu tô fazendo de errado? Meu Deus, por que, que eu tô sentindo esse vazio? Não, é só porque a gente condicionou uma série de coisas e a gente está acreditando nessas coisas que a gente inventou como verdades absolutas. E é óbvio que isso vai gerar algum tipo de desconforto ou descontentamento. Então, quando a gente fala de falta de propósito e da forma que eu quis extrapolar aqui da missão profissional, é quando a gente está criando regras sem conhecer de fato o jogo que está sendo jogado. E o problema da gente inventar regras desconhecendo o jogo que está sendo jogado é que inevitavelmente uma hora a conta vai chegar e não vai fechar, né? A conta não vai Isso. fechar. Pode demorar 1, 2, 10 meses ou anos, mas a conta não vai fechar, né. Não vai mesmo. E é muito engraçado que você vê uma das maneiras que a conta não fecha nisso
é quando o desejo da pessoa muda, né? O propósito dela muda, quando ela quer outra coisa, quando ela tá amando fazer outra coisa. Aí ela entra meio que em tilt, porque ela fala assim, putz, mas eu já encontrei meu propósito. Ó. E ela começa a se forçar a fazer uma coisa que talvez não interessa mais a ela, né? Então ela não está experienciando e vivendo nessa fluidez. E você trouxe um negócio muito legal que eu queria aprofundar um pouco mais para entender uma separação onde as pessoas normalmente confundem as coisas, né? Que uma coisa é a nossa capacidade técnica e outra coisa é a nossa experiência momentânea da vida e nosso desejo momentâneo e tudo mais, né? Obviamente a gente tem capacidades técnicas melhores em algumas áreas do que outras, né? Se você for me botar para jogar, sei lá, golfe, eu provavelmente vou ser um desastre, né? É, e outros esportes também, provavelmente. Mas tem algumas coisas que eu vou me sair melhor, né? Agora, a minha felicidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é muito louco isso, e eu pego até é, uma experiência individual, né? Eu normalmente eu gosto de testar diferentes coisas, experimentar diferentes coisas, né? E eu fui fazer uma aula de beach tênis, né? o outro dia, porque tá todo mundo fazendo, né? Me chamaram, fui fazer. E foi muito legal, porque, tipo, foi um negócio que eu entrei, tipo, sabendo, cara, não sei nada disso, eu tô indo completamente aberto, vou jogar e vamos ver qual é que vai ser. E eu me divertia, mesmo sendo ruim, né? Porque, putz, eu nunca joguei antes e não sei o quê, eu me diverti porque eu tava lá me divertindo. E era engraçado, porque, tipo, nessa aula tinha pessoas que aquele negócio era uma coisa séria para ela, né? Tipo, ela tinha que ser melhor do que ela estava sendo naquele momento, né? Ela que tinha que performar melhor do que ela estava performando. Ela tinha que. Então, existe sim a nossa capacidade técnica, o quanto a gente é bom ou não em alguma coisa. Então, no meu caso, tosco, mas existe também a nossa experiência daquilo momentânea. Então, eu tava, por mais que eu era provavelmente o pior que estava lá, eu tava me divertindo pra caramba. Agora, as pessoas que, tipo, que teoricamente talvez eram melhores do que eu tecnicamente, elas estavam se frustrando muito mais, né? Por quê? Justamente por causa disso, por causa dessa leveza, dessa simplicidade de não confundir o prazer e a felicidade com a capacidade técnica. Então, quando a gente saca isso, a gente saca que a gente sempre vai estar numa curva de aprendizado, né? Então, a gente começa a ser irrelevante para nossa felicidade essa capacidade técnica e isso. E por que isso tem a ver com propósito? Porque muitas pessoas, elas desejam ou gostam mais de fazer alguma coisa do que as outras. Naturalmente, quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente fica melhor naquilo. A gente acha que aquilo é nosso propósito, porque a gente tem um desejo pelo aquilo. A gente fica melhor naquilo, por quê? Porque a gente faz mais daquilo e é inevitável a gente melhorar. Inevitável. Sem a gente pensar, sem nada. Só o fato da gente show up, de a gente aparecer lá e fazer aquilo todo dia, a gente vai melhorar. E quando a gente não tem. Quando a gente está fazendo aquilo simplesmente porque a gente ainda está no desejo de fazer aquilo, a gente sente a leveza natural que é nossa. Agora, chega um momento para algumas pessoas, para várias pessoas, e esse momento é completamente aleatório, cada um vai ter o seu, onde começa uma reflexão de como eu estou indo. Começa a ter um pensamento de, putz, de comparação, de, eu estou nesse nível, mas esse nível é bom ou ruim? Esse nível é satisfatório ou é insatisfatório? Até aí, não tem problema. É super legal você ter essa reflexão. Putz, como que eu posso melhorar? Como que eu posso desempenhar essa função de uma forma melhor e tudo mais. Esse não é o problema. O problema é quando a gente leva isso pessoalmente. O problema é quando a gente, esse melhor ou pior,
a gente começa a achar que isso tem a ver com o nosso valor como pessoa. Eu sou uma pessoa que vale mais ou vale menos. A minha validade de existir na Terra, ou minha existência como um todo, é melhor ou pior do que por causa disso. E por isso que você tem esses grandes conflitos que o Thiago falou, que a conta chega. Essa é a conta que chega. A conta que chega é quando a gente leva as coisas pessoais e a gente começa a achar que é tudo sobre nós, e tudo sobre um valor sobre nós. E o propósito, ele tem, de uma forma invisível, um pouco desse teor, né? Porque assim, putz, é meu chamado, a minha missão, é meu propósito, e eu tô aqui fazendo isso, não sei o quê. E aí eu falo assim, putz, já que é meu propósito, eu tenho que ser muito bom nisso, eu tenho que ser o melhor nisso, eu tenho que me sobressair nisso, eu tenho que ser o Jesus nisso, e aí a gente começa a se comparar, e aí a gente começa a perceber, putz, talvez eu não tô indo tão bem quanto eu pensava, e isso a gente, putz, pode entrar num monte de coisa sobre o nosso estado mental no momento e como impacta no que a gente está pensando sobre o que a gente é. Enfim, você entra numa armadilha da mente tão grande e começa a complicar as coisas de uma forma tão grande que tudo que sobra é uma insatisfação e uma frustração generalizada, né? A gente, no nosso intro session, a gente entra um pouco mais em detalhe nessa parte da mecânica da mente, do que está por trás disso. Então, se vocês tiverem interesse aí, vocês podem entrar no nosso site cbo.digital e se inscreverem para o próximo, mas de uma maneira geral, é isso que rola, né? Cara, eu tava pensando 500 coisas incríveis aqui quando você tava falando, mas é tão bacana que eu vou trazer um relato pessoal que corrobora isso que você tá falando de uma forma que eu acho Duvido que que é vai... melhor do que o meu relato do beach tênis. Não, cara, é parecidíssimo, mas eu vou falar sobre um outro aspecto, assim. Eu sempre pratiquei esporte minha vida inteira, né? Mas com muito mais intensidade de uns 12 anos pra cá, de uns 11, 12 anos pra cá, assim. E é legal que vai coincidir mais ou menos quando minha cabeça explodiu e a maneira que eu enxergava o mundo mudou muito, né? Porque antes disso, rolava demais essa frustração que o Robin falou, que foi como eu falei da conta chegar, porque eu curtia muito esporte, eu já tinha feito luta, academia, futebol, qualquer coisa lá, eu gostava, e aí eu me empolgava, nossa, eu me empolgava, fazia, falava, e de repente, acabava, pum, essa empolgação sumia, aquele, entre aspas, propósito que existia evanescia, e eu falava, não, parei. Tipo, não tem mais nada a ver. E aí eu começava a criar esse lance de comparar, né? E olhar as outras pessoas fazendo e tal. Falar, não é isso. E parava. E aí ficava uns tempos sem fazer nada. Aí dava um estalo, agora eu quero fazer isso. E voltava, e tal, e tal, e tal, e coisa. Quando eu comecei a ver a vida do jeito que eu vejo hoje, eu não vou entrar no mérito disso, eu comecei a perceber de uma maneira mais natural que, tipo, a minha oscilação independe da circunstância. Tipo, eu vou oscilar o tempo todo. Algumas oscilações elas vão acontecer mais rápido, outras oscilações vão acontecer mais, vão demorar mais para acontecer. A partir disso, eu falei, cara, acho que eu vou fazer um esporte X aqui. E comecei a fazer, e comecei a fazer, e comecei a fazer. E aí tinha dia que batia essa oscilação e eu falava, nossa, tipo, cara, não tem nada a ver. Eu falava, vamos fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso, cara. Eu vou fazer o melhor que dá hoje desse jeito. E consequentemente você vai ficando bom isso que você tá fazendo, porque a gente para de ficar refém de uma máquina de narrativas que é a nossa mente, e a gente para de comprar essas narrativas como duas coisas, como se elas estivessem linkadas com as circunstâncias, elas não estão, e a gente pode observar isso, e quanto mais a gente observar isso, a gente vai perceber que de fato elas não estão, e que
existe uma questão de causa sobre essa oscilação nossa, e a gente começa a conferir culpados para essa oscilação. Então, tipo, não, foi porque eu fiz aquilo e doeu, não, foi porque hoje eu não fiz esse movimento bem feito. E quando eu comecei a sacar isso, naturalmente eu comecei a fazer as coisas que precisavam ser feitas para que eu praticasse esse esporte. Comer, dormir, se condicionar. E eu fui ficando muito bom nisso. Tipo, e você vai melhorando. E aí tem dias que eu ia treinar e eu falava, cara, eu não tenho condição nenhuma. Eu já subi muito mais peso do que eu tô subindo hoje, eu tô subindo nada. Tá tudo legal. Eu passei a me divertir. E começou a ser legal me divertir, inclusive nos dias que a performance tá pífia. Mas de uma forma ou outra, eu combinei comigo mesmo que eu ia, sabe? E quando eu sentia que o momento não tinha a ver, que eu falava, não, hoje não dá, eu não ia. E não tinha sofrimento também. E isso rola até hoje. E o que isso tem a ver com o trabalho? Porque no trabalho começou a ser mais ou menos dessa mesma forma. Eu continuo tendo uma personalidade que é competitiva, assim como no esporte. Eu continuo tendo isso. Só que eu parei de ser refém ou de me apaixonar pelo resultado disso. Porque a gente vai perder, a gente vai ganhar. A gente vai acordar dias cheio de propósito e a gente vai acordar dias vazio de propósito. E quando a gente perde no esporte ou no trabalho, uma concorrência, o que for, a gente, óbvio, a gente vai entender por quê, o que dá para melhorar. Não é essa a questão. A gente vai fazer isso, mas sem o peso de acreditar em todas as narrativas que estão sendo criadas pela nossa cabeça. A gente vai olhar as coisas com mais isenção, o que permite que a gente seja mais, entre aspas, frio no bom sentido, de avaliar de fato o que ocorreu e o que não ocorreu, sem aquele vínculo passional com as coisas. E quando a gente tá ganhando, a gente também não tem esse vínculo passional. A gente para de se apaixonar pelo resultado e de se apaixonar pelo nosso ego, de nossa, como eu sou bom, e a gente fala, pô, cara, legal, ganhamos. O que deu certo aqui? O que não deu? Esse mesmo vínculo desprovido de paixão, ou com menos paixão, é o que faz a gente seguir e ir melhorando, e naturalmente evoluindo, e naturalmente ficando cada vez melhor no que faz, com uma leveza infinitamente menor do que era antes. E é muito louco, porque aí dá pra você ir praticar o esporte sem aquele sentimento de, putz, o de hoje tá pago, hein? Paguei, como se fosse uma coisa, não suporto tá fazendo o que eu fiz, então é como se eu estivesse pagando uma dívida, sabe? Tipo, não, Veio cara. boleto, né? Não, eu tô indo pra me divertir, cara. E me divertindo comigo mesmo, quando eu tô vazio de propósito e de vontade, sabe? Então, assim, isso eu acho que é uma parada muito legal do que você falou e eu acho que fazia sentido trazer aqui, Carita. Não, sensacional, é demais, né? E por isso que um dos negócios que a gente fala muito e a gente está batendo muito nessa tecla hoje é a felicidade antes do sucesso, né? Não antes do sucesso em termos de, putz, eu tenho que ser feliz e depois ter sucesso. Mas você ser feliz antes de. Ou não esperar a felicidade vir através do sucesso, e sim o sucesso através da felicidade, muda completamente o jogo. Então, até para as pessoas que têm sucesso e são infelizes pra caramba, ela entender e separar a felicidade do sucesso vai trazer uma leveza e uma liberdade que provavelmente vai levar até mais sucesso, né? Porque o grande problema hoje em dia é que as pessoas veem a felicidade como uma consequência do sucesso profissional. E por isso que a gente tem tanta infelicidade no trabalho. Agora, quando a gente troca o lado das coisas, e é isso que a gente está fazendo muito, e por isso que a gente está fazendo as intro sessions e tudo, é para mostrar esse caminho. Quando a gente consegue enxergar a felicidade independente do sucesso do trabalho e tudo mais, inclusive eu gravei um videozinho no YouTube falando de 7 motivos pelo qual a felicidade vir antes do sucesso é tão relevante. Cara, a gente fica leve e a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Porque a gente já é feliz
e depois a gente naturalmente vai ter o sucesso. Enfim, é o que eu tenho para hoje, né? Tá acabando o nosso tempo. Cara, eu acho que amarramos bem. Eu adorei o programa. Tive umas explosões aí enquanto você falava. E mesmo que já tenha passado essa intro session, acho que a gente deve deixar o link ativo para que as pessoas se inscrevam sempre na nossa intro session. Então, se você entrar no nosso site cbo.digital, no canto direito superior você vai ter ali intro session, a gente tem um formulário rapidinho. Se te interessa o que a gente conversa aqui, deixa o seu e-mail lá, deixa o seu contato lá, que a gente mantém esse canal aberto. E aí a gente te convida para as próximas intro session. Exato, para você conhecer com um pouquinho mais de profundidade, de uma forma mais cadenciada, mais estruturada, isso tudo que a gente explora aqui. E eu acho que é isso. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.